Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao terceiro Mix Literário na programação do 28º Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade. Eu sou o Alexandre Rabelo, eu organizo essa programação de livros e LGBTQIA+. Nesse encontro, nós vamos ter um lançamento muito especial acontecendo aqui no Mix Literário, o livro do André Medeiros Martins, um artista que passeia pela performance, pelo teatro, pelo cinema, e que esse ano no Festival Mix Brasil está fazendo um lançamento triplo. O seu livro Vulgar aqui no Mix Literário e mais um filme e uma peça nos outros segmentos do festival. Esse livro Vulgar, ele é uma celebração dos 10 anos de carreira e de busca existencial do André, né, por uma liberdade do corpo em fotografias, em performances. Esse livro é o registro disso, mas com o adicional de trazer as fotos que não deram certo ou os erros que as pessoas não querem mostrar como um princípio básico para a criação e para refletir a cultura do cancelamento que nós estamos vivendo, entre outros temas super importantes e prementes que o livro traz à tona. O André ele preparou para esse encontro do Mix Literário um verdadeiro média-metragem como um vídeo arte performático em que ele encontra com várias pessoas que participam do livro por um circuito que passa pelo centro da cidade de São Paulo, até chegar bem próximo de onde a gente está falando agora, na Biblioteca Mário de Andrade, que nos acolhe. E nós vamos assistir esse filme juntos e depois ter uma conversa com o André sobre esse livro. Muito obrigado. Meia-noite no meu quarto, ele vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carmim, um lençol azul, cortinas de seda e o seu corpo nu. Menino veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Este filme Vulgar é uma deriva pelo centro de São Paulo, com 50 pessoas que estão no livro, seja como retratadas ou como autoras de textos. Durante a gravação, todos os protocolos de biossegurança referentes à Covid-19 foram respeitados.
por onde começar a relatar a minha experiência. Eu tento relembrar a ordem cronológica dos fatos, mas a partir do momento em que eu entrei no apartamento, eu senti como se o tempo e o espaço se diluíssem dentro do jogo de submissão, ao qual eu fui submetido. Por isso, tentarei narrar cronologicamente o que me aconteceu até o momento em que pisei ali. Fezes maiores que as próprias pulgas se juntavam ao sangue pisado na mesa branca. Quando ela chegava, seu maior empréstimo deitava sempre próximo, dividindo seus hospedeiros. A pequena mulher gritou com toda a força. Pedrina respondeu com um grito igual. Viu medo nos olhos da gente. Muitos ali já a tinham usado. Pedrina, ferida, sentiu um poder crescer dentro de si e atacou. Achava que isso era normal! Como que ela achava que isso era normal? Achando que essa merda era normal na vida! Ela cresceu desse jeito, achando que apanhar era normal! Era normal na vida! Qual o motivo para ter começado um texto com forte acento acadêmico que na sequência adotou esse tom de relato? A relação é direta, mas a compreensão sobre os seus significados é algo que me pareceu possível em decorrência de minha posterior formação acadêmica e atuação enquanto professor de História da Arte. Depois de mim vieram os outros, cada qual com a sua performance na tentativa de mostrar alguma maturidade e virilidade. Assim que o último menino teve a sua experiência amorosa com a égua do Pio, todos se arrumaram para voltar para casa, acompanhados da égua, que iria trabalhar aquele dia todo, puxando carroça com alimento para os demais animais. Hey, o nego olhou, parou na minha, fixou. Vixe, essa mina trans é linda, assim ela trincou. Vim na ginga, sou sim, sou, estou em som. Sinta a brisa e a leveza te leva no flow. Din, din, dom, brinde som, alto love no ringue. Retoco o batom, reforço no beijo bilíngue. Baby kiss me, sei que me distingue. Acho certo. Tá super coerente a imagem, assertiva e certificada. Acho certo. Certamente essa imagem nos certifica que o certo é praticamente certo. Claro, considerando sempre que o certo acerta. Acho certo. Achei certo porque o certo na imagem é certeza. E a certeza pelo certo confirmou a minha certandade. Travesti. Desconstruir sem fetichizar não é algo simples. Não sou eu e nem nenhuma pessoa dissidente que vai chegar e te dar a fórmula da desconstrução. Agora é tempo de redistribuição de renda para que as pessoas dissidentes também tenham poder e foder. E só quando a hegemonia e os sentimentos cognitivos do capitalismo falirem é que, quem sabe, poderemos voltar a falar de desejantes e desejáveis de uma forma mais digna. Faço questão que vocês entendam de uma vez por todas que eu sou travesti. Não sou mulher trans, sou travesti com todas as especificidades da minha identidade.
chama, vem. Chama as amigas pra dançar, vem. Corações disparam com o seu xingar. Já tá ritmado esse flow pra ninguém ficar em off e emoção ficar em on. Oh no, baby, dança, vem comigo, vem meu bem, vem. Eu tô te chamando e tu não vem. Dandara do meu quilombo, me faz livre voar. Rainha do meu Congo, me dá forças pra lutar. É Dandara, Dandara do meu quilombo, me faz livre voar. Sou sobredeterminado pelo exterior. Não sou escravo da ideia que os outros fazem de mim, mas da minha aparição. Chego lentamente ao mundo, habituado a não aparecer de repente. Caminho rastejando. Desde já os olhares brancos, os únicos verdadeiros, me dissecam. Estou fixado. Tendo ajustado o microscópio, eles realizam objetivamente cortes na minha realidade. Sou traído. Sinto, vejo nesses olhares brancos que não é um homem novo que está entrando, mas sim um novo tipo de homem, um novo gênero, um preto. Frantz Fanon, em Pele Negra e Máscaras Brancas. Rainha do meu Congo, me dá forças pra lutar. É Dandara, Dandara do meu quilombo. Eu entro nesses grupos de nude só pra ver as feias que ficam pedindo diversidade de corpos nos ensaios fotográficos, se oferecendo pros padrãozinhos. Essas atrizes, se vocês assumissem que gostam de corpo atlético tanto quanto outros tipos de corpos, numa postura mais eclética, mas não, preferem fazer a linha feias performáticas. Oscar para elas. Por essa razão, o homem negro ideal precisa performar uma hipermasculinidade. Nas palavras do interlocutor, tem que ser aquele homem que representa, simultaneamente, o perigo de violação da integridade física do outro ou se parecer com o cara que vai te foder a noite inteira sem se cansar. As expectativas em relação aos homens negros justapõem virilidade e violência. Ademais, espera-se que o gay negro seja ativo, pausudo, ou seja visto como tal publicamente, rústico, pouco refinado e considerado intelectualmente inferior ao branco. É preciso que as nossas ideias voltem a ser perigosas.
E eu voltei no meu incômodo diante da cena pornô que eu fiz e me achei bem ingênua de me frustrar porque eu não estava tendo prazer ali. O problema ali não é da ordem do prazer, mas da ordem da imagem. A minha falha, meu erro, ou o meu possível ali, foi ter esquematicamente reproduzido uma imagem pronta, fora de mim. Mas é preciso admitir, eu não tinha nenhuma contribuição para dar, nem como artista, nem como mulher. Eu sinto muito. É possível que essa associação toda lhes pareça um romantismo da minha parte, eu entendo. E agora eu só consigo lembrar da história da mulher que era tão enamorada do pau do seu amante que depois de enforcá-lo durante o sexo, corta o seu falo e caminha com ele nas mãos pela cidade como quem segura uma joia, como quem segura um coração. Até ser detida pela polícia com um semblante de emoção inexplicável. E isso também pode ser uma história de amor. What a feeling. A pizzaria na porta da sua casa por um preço que vale a pena conferir. Pizzas Pressa. Deixa ser sua mulher. És o meu jeitão, te logo de mim, te logo no meu macarrão. Não diga que não me quer. Deixa ser sua mulher. Me joga na parede, me chama de sorvete. Me joga na parede, me chama, entrando com sorvete. Me deixa na tua cueca. Assim, as grandes influências para o nascimento da pós-pornografia foram o feminismo pró-sexo, as lutas e teorias do movimento queer e a cultura punk anticapitalista Faça Você Mesmo, funcionando como uma interseção de ativismos que, em muitos casos, vão além de temas relacionados à sexualidade e gênero, uma vez que outros discursos também atravessam o corpo, como as questões sobre colonialismo, neoliberalismo e classe. Para consumir depois, mussarela, calabresa, 4 queijos, frango com catupiry, portuguesa, vegetariana e muitos outros deliciosos sabores. Pizzas grandes, pizzas médias, mini pizzas. Nos conhecemos em 2016. Meses depois iniciamos um namoro e desde então já tivemos sarna, sífilis, gonorreia, cisto sebáceo, pneumonia, celulite infecciosa no rosto, verrugas, diarreias, gripes, dores musculares, bicho geográfico, crises de rinite, dermatites, hemorroidas, herpes, fissuras anais. Estivemos juntos durante uma pandemia, fazemos uso regular de PrEP, analgésicos, indutores de sono, medicação para disfunção erétil. Já usamos juntos MD, DMT, cogumelos, ayahuasca, rapé e maconha. Volta na perna, só um pouquinho. Dá um apertão, Hudson. Certamente seríamos Luizinho e Pólen em Os Escorpiões do Sol, poema de Piva, pagando boquetes um para o outro no topo do edifício Copan. Eu certamente seria Pólen, com minha calma estranguladora de babuínos, e seríamos nós um casal safado procurando cantos para fuder no aterro do Flamengo, depois de 1 hora de temas sensíveis. Ouvi Baco e ecoa: eu sou seu amor ou seu Nero? Depois de uma paixão de verão, ele foi fazer intercâmbio. 8 meses vivendo uma relação à distância comigo, numa época sem smartphones, WhatsApp ou câmera em casa. Tempos de Orkut.
Para nos conectarmos poeticamente, criamos uma série de ensaios fotográficos baseada em cores. Ele lá e eu aqui. Ele quis me fazer uma surpresa e voltou dias antes do combinado. O porteiro ligou e me disse que tinha uma encomenda para mim lá embaixo. Desci e era ele. Fiquei paralisado, em silêncio. Quando o vi presencialmente dentro do meu quarto, pedi para ele voltar para o computador. Naquele dia eu disse a Sabrina que eu estava colecionando ossos completos, e ela, ossos quebrados. E que, na nossa realidade, as conchas dela jamais poderiam ser arrumadas como as minhas. Jamais voltariam a ser as belas conchas que um dia foram, morada de crustáceos ou de moluscos. Por mais clichê que pareça, e por mais que esse texto também pareça uma fantasia, eu juro pelo chão que eu piso que a Sabrina virou para mim e disse: Anitta, a beleza nas coisas quebradas. Eu agradeço a todos que conseguiram me enxergar. Azul tá se usando. Abusou da cartela sem se esquecer de ser sereia. E que não te quer mais aqui. Se tornou uma mulher ousada e de você não quer mais nada. Uma princesa dessa fazendo a plebeia mereceu um pedestal. 40 erros. Primeiro erro, amedrontarmos. Segundo erro, não amedrontarmos. Terceiro erro, desequilibrarmos. Quarto erro, não desequilibrarmos. Quinto erro, amarmos o sol. Sexto erro, odiarmos a chuva. Sétimo erro, nos iludirmos. Oitavo erro, desacreditarmos. Nono erro, ficarmos parados. 10º erro, só movimentarmos. Décimo sétimo erro, terem votado no inominável. 18º erro, não amarmos. 19º erro, afundarmos no poço. 20º erro, não afundarmos no poço. 21º erro, não percebermos o sol. 22º erro, não enxergarmos a sombra. 23º erro, dizermos a verdade. 24º erro, não dizermos a verdade. 25º erro, querermos. 26º erro, não querermos. 27º erro. 27º erro, agirmos. 28º erro, não agirmos. 29º erro, abrirmos. 30º erro, fecharmos. 31º erro, mentirmos. 32º erro, não mentirmos. 33º erro, irmos. 34º erro, não irmos. 35º erro, pararmos. 36º erro, não pararmos. 37º erro, desistirmos. 38º erro, não desistirmos. 39º erro, morrermos uma só vez. 40º erro, não renascermos
mais de uma vez. Minha mãe foi me buscar no hospital. No dia seguinte, acordei bem inchado, com dor e mal-estar. Ela e minhas irmãs disseram que aquilo deveria ter acontecido por eu estar junto a sapatões, uma espécie de castigo. Nessa época, meu cabelo começou a cair e em pouco mais de 1 ano eu já era careca. Não sei se me acostumei com a dor ou se ela se cansou de mim. Cada passo que dou faz eu estar mais longe de quem fui e não querer saber quem sou. Distâncias são difíceis de serem preenchidas, seja pela ausência ou pelo esforço de percorrer com meus próprios pés e passo torto. Quanto mais longe a dor chega, mais me canso de senti-la. O que será que aquela menina que eu fui pensaria de mim hoje, com 35 anos e chegando esse ano nos 3 dígitos da balança, 100 quilos? Minha alma fica leve e louca quando você beija a minha boca. Vou te consumir gota por gota se você rasgar a minha roupa. Eu jamais imaginaria que pesar 100 quilos era algo normal e que eu não estaria doente ou horrorosa ou mega triste. Uma chave virou lá pelos 32 anos, não faz muito tempo, e rolou muita terapia para chegar nisso, de que eu era gorda e que tava tudo bem. The category is extravaganza. Digna de capa da Vogue, sereiona pink, mix de texturas, drama. É por isso que eu amo a GLS. Elas sabem posar. Vou te consumir gota por gota se você rasgar a minha roupa. É lembrar todos os dias que nós transformamos a vida e que nós somos possibilidades de existência. Então não vou esperar que o sistema diga que eu possa existir. Eu vou dizer pra mim todos os dias se eu tiver a fim de existir, vou dizer pra mim todos os dias que eu preciso existir por várias coisas, que eu gosto de existir por várias coisas e que graças a mim esse sistema tem que se remexer muitas vezes, porque com o meu corpo ele não vai poder falar alto, com o meu corpo ele não vai poder mentir, pro meu corpo ele vai ter que atravessar a minha existência, e atravessar a minha existência não é pra iniciante, não é pra amador. Então eu não espero mais que frases entrem no meu ouvido pra criar a vida. Pelo com pelo, um dia pele com pele, no outro pelo com pelo. Não sabia o que isso significava, e outro amigo me explicou que 4 costados é um termo que indica que os avós daquela pessoa descendem de uma mesma raça europeia, isto é, trata-se de uma pessoa de raça pura. Gostamos de nos identificar como belos e tememos a feiura, pois está associada ao declínio do ser humano, sua degeneração, senilidade e decomposição, o que não é de se espantar, pois estamos numa cultura onde a morte está associada ao mal, então tudo que está relacionado com ela é imediatamente associado também ao feio, como se a beleza se relacionasse apenas com a saúde e a juventude, fora outras muitas associações históricas e culturais. O erro é a constituição da linha de fuga, linha da errância, do modo de errar como forma de constantemente escapar das delimitações em novos limites a serem extrapolados mais uma vez. O erro é a lembrança do mundano, do vulgar, possibilitando o esquecimento do divino, do sacro, que se queria modelo a permitir o juízo de cópia e semelhança na direção do bem e do belo. O erro é a morte e a gag, é o que escapa à nossa fome de controle, trazendo a presença do trágico e do cômico que nos constitui. Esta não penso que deve ser respondida, talvez enfrentada com a própria carne. A quem se destinam suas fotografias?
São missivas visuais? São recados para o passado, ou presente, ou futuro? São exercícios de projeção humana, você sobre nós, os outros? São encontros com o acaso que está em cada pele, curva, reta, sombra e luz, em cada ato fotográfico? Deleta essas porra que não teve porra, pois esse lugar deprimente não se deve navegar, né, sereia? Ah, mas o que ele faz é arte. Bom, primeiro, que você é um paga-pau. E segundo, quais são os seus critérios para avaliar o que é arte ou não? Porque ele mesmo não se demarcou e disse o quão ridículo era aquele casamento falso cênico, falocêntrico. Não, ele preferiu chamar uma travesti para fazer isso. Existe uma dificuldade histórica desses corpos de se demarcarem, se entenderem enquanto corpos ocupantes, de sempre olhar o outro, e muitas vezes no olhar exotificador e colonizador. Ele me contou que existia um grupo secreto em uma rede social onde as pessoas compartilhavam seus desejos sexuais e eróticos por palhaços. Mesmo se na foto o cara não tivesse caracterizado, eles iam até o paintbrush e desenhavam um nariz vermelho na foto e depois batiam punheta. Esse texto visa articular os seguintes conceitos: olho, esfíncter, cu, escopofilia, contrassexualidade e o ato de fotografar. Com as facilidades oferecidas pela integração de câmeras aos dispositivos móveis, que também dispõe de acesso à internet, uma infinidade de proposições estéticas passa a utilizar a rede como vitrine e promove uma revisão dos modelos institucionalizados de exibição. Uma das marcas de nossa época é a cultura de captura e compartilhamento de imagens de si. A partir disso, e considerando a ínfima quantidade de negros e mulheres negras em postos estratégicos para a criação de narrativas audiovisuais, torna-se imprescindível a exigência de, no mínimo, igualdade de condições para a plena participação de negros e mulheres na realização de obras audiovisuais. Uma vez que suas imagens são extremamente importantes para tecer imaginários sobre a realidade, e, consequentemente, possibilidades de redesenhar e transformar o presente e o futuro sociais, e cunhar identidades. Quero ficar sozinho. Quero ficar completamente sozinho. Saco. Vocês se reproduziram demais. Tem muita gente. Não me interessa mais. Não transo mais. Tem muita gente, muito cara. Vocês se reproduziram realmente demais. Não me interessa mais. Eu quero ficar com... Gabriela, a personagem principal, trabalhava com a limpeza de cenas de crime. Era ela que limpava, após a perícia passar, o sangue e pegava resquícios dos mortos. Enquanto ela recriava os últimos passos da vítima dançando um tango, o serial killer a observava. Ela degola o assassino e ele, com a cabeça separada do corpo, diz seu nome: Gabriela. Nos primeiros meses de 2010, quando nasceu a primeira ideia que resultou no livro Flexões, um estudo sobre a sexualidade plural, organizado pelo André,
Fui a segunda pessoa a ser fotografada para o que ainda era algo experimental. Na época, as redes sociais já existiam e já eram vitrine de exposição e interação, onde cada um buscava mostrar seu melhor ângulo e seus feitos mais extraordinários. Que esse ato do isolamento e de intermináveis quarentenas coloque em reflexão os rumos das nossas migalhas afetivas, do medo e da frieza relacional do nosso baco doente e também do nosso corpo coisificado, rotulado, tarifado, que agora pode estar sendo velado num grande velório. E que nesse sentido possamos aproveitar e perceber a nossa frágil existência, ou teremos diante de nós um novo baco, gestado numa gigantesca incubadora neonatal para o resto do século XXI. Travesti nossa que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Alice, Cecília, Ioá, Érica, Olga, Amara, Ela, Ametista, Elisha. Seja feita a vontade das vadias, assim na terra como em qualquer outra esquina. Nós precisamos usar a palavra travesti como um adjetivo de qualidade. O orgulho travesti. Ser travesti me torna mais humana. Ser travesti amplia e alarga meus sentidos e percepções. Temos que nos orgulhar da nossa história de resistência e reverenciar nossa ancestralidade como uma ode. Evoé, travecas. E precisamos saber que a cada discurso sorofóbico, a cada negação anti-ciência, terraplanista por natureza, a cada indecente insistência em continuar vilanizando os corpos de pessoas vivendo com HIV, a cada reprodução anacrônica de um tempo que já passou, a cada erro perpetuado não como forma provisória de saber, mas como desacordo com o aqui e agora, é como se estivéssemos profanando a legião de mortos que lutaram enquanto adoeciam. – 42% dos estudantes da região de Itaquera não possuem acesso à internet. Você mora longe. Durante 20 anos, eu morei entre a Avenida Cangaíba e o Ticoatira. O local mais conhecido nas proximidades é a Penha, bairro que depois morei por 16 anos. Os amigos que fiz nos estudos, tanto do Tiradentes como do Bresser, achavam longe, mesmo sabendo que a Penha é bem mais próxima do centro, parâmetro que se cria como referência de distância do que os outros bairros da Zona Leste. Eu fixei, durante a infância e adolescência, que eu morava longe. Lá vai o rei novamente, corajosamente, amargamente, segura as mãos de Dandara.
promete mais uma volta e Dandara chora. Difícil não ser banal reflexivo em tempos de espera. Detesto o textão revolta que vem do conforto de um sofá Netflix. Por ora, eu vou fingir acreditar no truque de que revelar o processo rascunho soluciona ou encanta alguma coisa. Tocar no coração da coisa. Será que as coisas gozam em seus nomes? Cheiro das flores e que curativo também curar sem dores. Vestiam ela de menino o tempo inteiro. Ela queria ser a donzela e não guerreiro. Vixe, que criança estranha. O que tem entre as pernas é minhoca ou aranha? Mas ninguém ouvia o tanto que essa mina sofria. Ela crescia, mas não entendia porque fizeram dela uma fera, um preto favelando, traveco a lagazela. Mas não tá tudo acabado, havia esperança. Ela sabia de um lugar que vendia mudança. Mas com muita prece, joelhos ao chão, passou noites acordada só na oração pela deusa travesti, a deusa dos corpos que querem resistir. Deus é travesti, a deusa dos corpos que querem existir. E no jejum nada acontecia, mas ela ia. Acabou o país das maravilhas e agora é vida. E no jejum nada acontecia. Antes de partir, escreveu à caneta na linha da mão a doença do filho, para não passar por ignorante. Que mãe sou eu que não ouço o que meu filho tem a dizer? Arrependida, chegou em casa e fez bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Filho, a mãe fez o bolo que você gosta. Hoje eu fui ao posto para saber melhor da sua doença. A mãe te ama de qualquer jeito, mesmo você sendo, olha, disfarçadamente a palma da mão, hipocondríaco. Nestor, indignado com a afirmação, tentou explicar novamente. Mas mãe, eu não sou hipocondríaco. Eu sou hipopótamo-monstro esquipedaliofóbico. Congestionou minha mente, tanta dificuldade, vou na fé, sigo em frente. Difícil se destacar em meio a tanta gente. Selva de pedra, mais uma sobrevivente. Já me corrompi por causa de pouca grana. A noite tem armadilha, a gente se engana. Na alta da madruga, a milhão tá minha mente. De esquina em esquina, a esperar mais um cliente. Com roupas indecentes, pra uns uma indigente. Só reconhecida pelo corpo, não. Com roupas indecentes, pra uns uma indigente. Só reconhecida pelo corpo, não pela minha mente. Luzes da cidade, neon, reflexo das esquinas quase nuas. Tudo fica às claras. Me envolvo, me pego sem rumo, sem medo. Vivo tudo em um segundo, porque no claro tudo é um absurdo. Luzes, cidade nua, cidade neon. Cidade nua, cidade neon. Cidade neon, cidade neon. Luzes, cidade nua, cidade neon. Cidade neon, cidade neon, cidade neon. Acordei em várias formas, abstrata no corpo, com a mente em molduras. Acordei negra na cor com branco de paz. Acordei com manchas do mal de um mundo fugaz. Acordei com peso a mais.
Acordei com o peso desses fatos. Acordei armada com a esperança de outros atos. Sonhei que nada tinha peso, mundo leve, onde o bom não era breve. Nada era irrelevante, não havia figurantes, nem sequer existia algo em processo. Mas aí acordei no inverso. Invertem os valores, pagamos com dores, separação por cores e raças. Uma praga ou desgraça, lutemos como traças que se espalha causando. Dei boa noite, saí do carro, acendi um Xanã e fiquei ali, contemplando a rua, à noite. Retoquei o batom, deu vontade de rir de novo. Pedi um carro e mais uma vez eu me senti maravilhosa. E diante dos meus silicones anuncio: bem-vindes ao Traviarcado. Tinha bala na minha carreta, meu coração pulou do peito, só tinha rodas pra você. Já me conquistou, oferecendo uma cerveja, elogiando meu cabelo e minha tatuagem de borboleta. Tava na suado, nesse teu corpo malhado, dançando junto, coladinho, todo mundo pro mesmo lado. Ao som de chiclete, com banana com ivete, eu quero ser sua chacrete e andar no seu chevette. Amor, amor de picareta, quero você te abordar na minha picareta. Até o dia clarear, vem me deixar zureta. Quero você te abordar na minha picareta. Quero você te abordar na minha picareta. Amor de picareta, quero você te abordar na minha picareta. Até o dia clarear, vem me deixar zureta. Quero você te abordar na minha picareta. Quero você te abordar na minha picareta. Salve, André Medeiros Martins. Eu estou passado com o cenário que você fez para o seu livro Vulgar. Meu Deus, está tudo interditado para que esse lançamento aconteça. Ah, por favor. Eu estou muito, muito feliz de você ter aceitado fazer o lançamento desse livro, que é tão importante para os seus 10 anos de carreira aqui no Mix Literário, mesmo que dessa forma online, que a gente tem que fazer por conta da pandemia. Eu acho que até você aproveitou as condições, como sempre você faz, foi extremamente criativo. Nunca vi na minha vida alguém fazer um filme de videoarte, média-metragem, performático, para lançar um livro, né? E esse livro também, por sua vez, já é híbrido em uma série de aspectos que a gente vai comentar. Por hora, queria muito agradecer a tua presença aqui com a gente. Esse ano você está lançando, na verdade, eu brinco que é a Blonde Ambition da Madonna, né? São 3 produtos. Da Blonde Ambition era o filme, a turnê, né? E o disco. No seu caso, é o livro, o filme e a peça de teatro, né? Uma peça de teatro. Conta pra gente um pouquinho, André, como que
surgiu essa ideia de você fazer essa tríplice, né? Agora nos 10 anos. Conta um pouquinho para você, para quem não conhece o seu trabalho também, que tipo de trabalho você vem desenvolvendo a partir enfim, da descoberta da sua própria existência, da sua relação com a sua mãe, com tudo, e com o sexo, com o amor. Como isso veio, de uma maneira resumida, assim, para quem não conhece o seu trabalho, desses 10 anos? Primeiro, agradecer muito a todos vocês, todo o pessoal do Mix, que com tanto carinho abarcou todos esses meus projetos, ao Mix Literário, incrível. Agradecer muito. Eu acho que todo esse trabalho que eu faço, muitas vezes parece até demagogia de alguns idealizadores, mas é real nesse caso. Todos os meus projetos contam com muitas parcerias. São projetos que a princípio não envolvem grana, que não tem patrocínio, isso é algo muito ruim, mas por outro lado a gente encontra parceiros muito incríveis, assim. Então, durante a pandemia, quando eu comecei a pensar nesses projetos, eu fui conversando com outras pessoas, com outros profissionais, com outros parceiros, e eles foram muito solícitos, muito carinhosos, muito incríveis, assim. Então, cada um desses projetos contam com uma galera foda e enfim. Então, eu acho que eu sou um organizador desse material, mas principalmente, por exemplo, aqui que a gente vai focar sobre o livro, eu sou o organizador do livro vulgar e eu sou o fotógrafo das fotos que estão no livro vulgar, mas eu não sou o autor único desse livro vulgar. Então, os três organizadores sou eu, Hudson de Carvalho e Betinho Neto. O Hudson teve toda uma função de editoração e de produção desse livro, e ele também, junto comigo, a gente foi organizando toda a sequência, e o Betinho, muito querido, muito amado, foi o designer desse livro insano, que a princípio ia ser menor, e ele dobrou de tamanho. Ele ia ser até 200 páginas, ele se transformou em 400 páginas. E o Betinho foi o designer desse livro inteiro, assim. Então, eu acho que a pandemia, ele trouxe, a princípio, eu acho para todo mundo, né? Esse lugar desolado do que a gente faz, de tentar propor coisas e falar, gente, não vai rolar propor. E eu passei por todas essas etapas também na pandemia. Mas quando eu comecei a conversar com todos esses outros parceiros, a gente viu que seria possível fazer isso agora. E para o lançamento do Mix, quando a gente começou a conversar sobre essa possibilidade, para mim, eu fiquei pensando como apresentar o livro de uma maneira virtual, e a ideia desse média-metragem para apresentar foi uma solução. E a partir do momento que eu comecei a ligar para todas as pessoas e elas toparam, falamos, vai ser possível acontecer dessa maneira. O filme ele é dirigido pela Renata Carvalho, ele vai ter uma segunda versão, que é um olhar da Gabi Costa, Raoni Reis na câmera, o Betinho Neto e o Hudson na produção, a Adriana Rodrigues, e as 50 pessoas que toparam encontrar com a gente no meio dessa pandemia. Lembrando que foram feitos todos os protocolos. Então, por isso até que esse filme é itinerante, a gente encontrava as pessoas separadamente. Eu estou muito feliz com isso, assim, a gente é um encontro de muitas pessoas, muitas, só para começar. Sim, que delícia. Eu fiquei já extremamente fascinado desde o começo, né, que você abriu para mim gentilmente a ideia de fazer um livro, perguntou opinião. E eu já fiquei fascinado desde o começo, quando você falou, vamos tentar pegar, ao longo desses 10 anos, né, de ensaios fotográficos, performances, peças, tanta coisa que você fez, a gente pegar alguns registros, as fotos que deram errado, principalmente a foto que está com o olho semi-aberto, não tão aberto, né? Como que foi esse critério? Como que é essa questão do erro nesse momento de celebração dos 10 anos, de tanta coisa que você fez, né? Porque poderia ser um livro clean, mostrando os seus melhores fotos, digamos assim, né? Mas você optou exatamente pelo contrário. O que está em jogo nesse livrão? Eu acho que assim, até parte de uma pesquisa minha. Você me perguntou há algum tempo atrás como que você ia me apresentar.
o que eu sou, né? Porque eu sou um fotógrafo, tipo, eu faço fotos, mas ao mesmo tempo eu não me assumo como um fotógrafo, eu faço longas metragens, mas ao mesmo tempo eu não sou um cineasta. Para alguns é meio tirar o da reta, assim, tirar o cu da reta para não assumir muito o que você é. E para mim é a ideia de eu tenho esses materiais, eu tenho uma câmera e eu tenho um encontro com essas pessoas. E daí eu registro esses encontros, mas não necessariamente eu tenho um apuro ou uma questão com a técnica em si. Então, todas as fotos, os ensaios que eu fiz, era muito mais a ideia de registrar esses encontros, uma questão que passava muito mais pelo comportamental do que necessariamente estética. É óbvio que passa por tudo isso, passa por os enquadramentos. E daí eu sempre fui um observador do que está rolando, o que são esses encontros, o que são... E daí, quando chegou nesse momento de fazer 10 anos que eu tinha, e eu acho que eu fico repetindo isso, porque é real, assim, esse encontro com essas, foram quase 800 pessoas que eu trabalhei nesses 10 anos, ou que eu retratei, ou que eu fiz vídeos no Xvideos, ou se eu fui para uma linha pornô, se eu fui para uma linha... Enfim, foram encontros que eu queria entender o que a gente estava produzindo, para que a gente estava fazendo aquilo. E quando eu peguei, eu falei, tá, vamos fazer essa questão das melhores fotos, sempre para mim foi muito discutível, né? Melhores para quem? Atendia a quem? Tipo, o que é esse melhor? E daí até quando eu comecei a rever, o início do Vulgar foi isso, né? Eu revi todo o meu material, todos os meus HDs, e fui ver aquelas fotos que não foram utilizadas, aquelas que por algum motivo elas foram deletadas. E daí eu observei, eu peguei essa questão do olho, né? Que era muito comum as pessoas no meio da piscada, a princípio essa foto já é deletada. E daí eu comecei a selecionar essas fotos. No próprio livro tem uma discussão do que é esse erro, o que é a diferença desse erro, dessa errância, o que é erro de quem. Então, a palavra erro, ela é muito polêmica dentro do livro, assim, porque você escolher essa palavra, então, hoje em dia eu nem falo mais que são as fotos erradas que foram escolhidas, sabe? Foram as fotos que eu escolhi para esse livro. Se ela é errada, é a partir de uma perspectiva de quem, do que, né? Mas eu achei que cabia ali, nesse momento, a gente discutir sobre todas essas dissidências, sobre todas essas interdições, e eu nunca achei Você fala aqui, tem um resumo do seu livro que eu achei fantástico, né? Que você fala alguns temas centrais que aparecem. Fetichização, acho que a gente pode falar brevemente disso, abjeção, essa questão da pornografia, do erro, da interdição e da cultura do cancelamento, né? Queria saber um pouco também como isso aparece. Agora, tem uma reflexão que é incrível nesse releasezinho do livro, que é: você sabia que a pupila, assim como o cu, é um esfíncter, mas de controle involuntário? O olho, através da regulação da largura do seu buraco, ajusta a quantidade de luz que invade seu interior oco e assim cria imagens. Isso. Esse livro pretende unir a escopofilia, que é o processo de erotização do olhar, que é cultural, sem dúvida, com a produção de literatura por meio de contradisciplinas sexuais. Quando que você começou a pensar nessa ideia de contradisciplinas sexuais, que é quase um processo terapêutico de cura através das suas falhas, dos seus erros, digamos assim, né? Olha, eu vou cometer um ato contrário até a sua fala agora, porque a gente estava comentando até agora há pouco o que é esse livro e o que é esse filme. Existem muitas teorias que a gente vai pegar da própria... da contrassexualidade, a gente vai falar sobre essa questão da escopofilia, a gente vai pegar... Mas, ao mesmo tempo, e a gente vai pegar todos os teóricos que já estão falando sobre isso, e tem textos que vão aprofundar nessa questão, falando desde a relação, sei lá, decolonial dos corpos, da fetichização dos corpos trans, enfim, vai ter esses textos também.
e vai ter um registro de um relato muito próximo, muito nada acadêmico desse olhar. Então, ele não é um livro, a ideia do livro e até a vulgaridade dele, o ato que a gente pensa como ser vulgar, é de ter um mesmo espaço onde caiba uma reflexão acadêmica, uma reflexão que a gente vai jogar todas essas palavras, a gente vai jogar escopofilia, a gente vai falar da contrasexualidade, a gente vai falar de tudo isso, e o outro, um cara que falou do relato dele perder a virgindade com uma égua, e ele fala disso dele perder a virgindade com uma égua, e depois tem um post no Facebook de um textão, e ali ele não tá colocado, ele está no mesmo espaço, e a gente coabita, né? A gente coabita essas questões filosóficas, teóricas, intelectuais, acadêmicas, com o nosso bate-papo, com o nosso textão no Facebook, com o nosso... Para mim, a tentativa desse livro é fazer um trajeto, por isso que até o filme é um trajeto na cidade de São Paulo, com encontro com essas pessoas. Então, cada um desses encontros, são quase 50 pessoas que colaboraram com o livro, em texto. Eu falo até que o livro ele é um diálogo, né, com essas fotos dessas, eu acho que deve ter mais de 100 pessoas que estão no livro retratadas com esses textos, e é um diálogo de como que eles vão abrindo essas fissuras. E a questão da escopofilia, a questão do olhar, o olho como esse canal também, porque é um livro de imagens, né? É um livro que tem muito texto e ele também é composto por muitas imagens. E de como que a gente vai construindo essa dialética, de como que a gente vai construindo esse espaço de coabitar mesmo tudo isso, sabe? Porque a gente consegue muitas vezes, que é toda a discussão que tem até, sei lá, falando de todas as representações, a questão da representatividade, o quanto a gente consegue problematizar tudo isso e o quanto a gente consegue conviver. O quanto eu falo até do fetiche dos atores, eu sou ator de formação, dessa coisa do, eu sempre quero fazer esses personagens marginais, eu sempre quero, eu quero fazer personagens drogados, eu quero fazer... Mas o quanto você já conseguiu conversar com uma pessoa trans, o quanto você já conseguiu conversar com um morador de rua, o quanto você já... Então tem um fetiche também de a gente problematizar e falar sobre todas as questões do mundo, e em nenhum momento você tá ali também, tipo, então o lugar é a tentativa, não estou falando que o livro pode ser que vocês também olhem o livro e falem, não chegou a nada disso, é um monte de cara falando nada disso, mas a tentativa é abarcar ao mesmo tempo que tem, eu não estou falando que a foto bela que tem que ser para ser substituída por essa foto do erro. Não é isso, mas como que a gente consegue coabitar e não dar valor a mais para uma ou para outra? Como que a gente pode ter uma atenção àquele post do Facebook, e ao mesmo tempo com a Judith Butler, ao mesmo tempo com o Paulo Preciado, ao mesmo tempo com o Mix, ao mesmo tempo com o Rolê da Periferia, ao mesmo tempo com o Centro, ao mesmo tempo... Então, uma tentativa de coabitar. Para mim, um livro é essa... Porque eu poderia agora, com essa sua pergunta, falar sobre cada termo, sabe? Contrasexualidade, sobre escopofilia, sobre... Mas também eu por ser a pessoa que está representando neste momento o livro, acho que tem que estar aberto também para todas essas outras discussões, maneiras que as pessoas têm de se comunicar. E eu acho que é uma tentativa de a gente abrir diálogos, sabe? Se comunicar e abrir diálogos. Não sei sem dúvida, sem dúvida, nesses 10 anos, né, de trabalho, você meio que significou para a grande maioria dessas pessoas um canal de expressão, não só da própria sexualidade delas, mas de tudo que vem junto, né? Eu acho que você é uma das pessoas que mais pode falar sobre isso, assim, do quanto, às vezes, a pretensão de simplesmente representar um corpo numa fotografia traz uma série de questões juntos, e você carrega uma comunidade com você. Então, realmente dá para entender o quanto o vulgar ele consegue se colocar como um livro que abraça e acolhe diversos eixos de questões sociais, marginais, digamos assim, importantes, até de saúde mental, de várias questões que aparecem das diversas pessoas. Cada uma tem um problema, né? Comigo também, olha essa foto sua aqui, daí eu já odiei aquela foto. Aí eu criei toda uma justificativa racional, como que eu deveria falar para você que não era para entrar aquela foto.
todo mundo traz um monte de questões, né? Agora, como você acha que o fato de você ter aberto esse canal na sua vida, até para resolver coisas familiares, coisas pessoais, a relação com a sua mãe, com a história da sua mãe e tudo mais, como você acha que o fato de você ser gay, de você ser queer, te favoreceu nessa abertura para olhar essa sexualidade múltipla e também esse coabitar de diversas questões sociais que são importantes, não necessariamente para os homens gays, mas para, enfim, muitas outras questões que acontecem. Por exemplo, você sempre traz questões relativas à negritude, por exemplo, né? Tem vários corpos e corpas negros incríveis que trazem as suas questões sempre no seu trabalho, só para citar o caso mais importante ou mais flagrante, mas tem de tudo mesmo, né? Como você acha que o ser gay traz para você uma abertura de uma arte híbrida, de uma arte que coabita, não para todos os gays, né? Tem uns que fecham num... Fala um pouco disso, por favor, André, nos últimos minutinhos. Tá. O exercício que eu estou fazendo o tempo inteiro aqui, por eu ser esse homem branco, cis, que é o organizador desse livro, eu estou colocando o livro na frente da minha história. Eu tenho outros projetos onde a minha história está bem declarada, porque eu estou fazendo um outro cruzamento com isso, outra coisa. O livro em específico, eu sou seu organizador. Então eu sei que, neste momento, o fato de ser gay, o fato de ser branco, o fato de ser classe média, o fato de ser cis, o que eu tenho são todos os privilégios. Então eu tenho a câmera, eu tenho a possibilidade, eu tenho todos esses canais, então cabe a mim também de como que eu dialogo com esses privilégios. Acho que pensando nele em si, pensando no livro, pensando nesse diálogo com todas essas pessoas, eu fiquei na dúvida só agora quando você estava falando de que maneira que a gente abarca todas essas questões. Porque a minha imagem, agora, atualmente, ela está muito fixada nas questões pornográficas que eu faço. E as questões pornográficas que eu faço, que anda pelo Xvideo, ela tem um outro registro, ela é uma outra pesquisa que não tem a ver com o livro. Então, se alguém tiver algum interesse alguma vez de entrar no meu site e ver todos esses corpos registrados, porque sempre tem essa questão, né, esse homem branco que fotografa outros homens brancos padrões também. Mas a ideia é essa, né, de que todas as séries que eu fiz não tem majoritariamente esse perfil, ele tem muitos outros, e são sobre todos esses outros que fala o livro. Então eu sempre fico meio incomodado de ser a minha imagem que aparece aqui, por isso que até a gente quis fazer um filme para que são sobre aqueles corpos o livro, e não sobre o meu, e não sobre a minha história e o que eu estou fazendo. É um encontro com aqueles corpos, por isso do olhar da Renata como diretora, por isso a Gabi que vai fazer a direção, por isso esses outros que estão tomando a frente, e eu vou ser esse organizador desse material. Tá claríssimo. É uma diferença bem, bem marcante entre o seu primeiro livro, de quando você fez 5 anos de performance, que foi o Flexões, em que você reflete de maneira muito pessoal, assim como no seu primeiro filme, no seu primeiro longa também, você também traz essas questões mais pessoais, né? O Alfredo não gosta de despedidas, né? Sim. E agora, meio que você devolve isso, olha, essas são as pessoas, essas são, né, as existências que estiveram junto comigo, né? É meio que, quase que geracional mesmo. É um registro histórico de um momento de descoberta da sexualidade, de uma abertura um pouco maior que a gente vem vivendo nesses anos 2010, que começou a surgir nos grandes centros urbanos, nas redes sociais, e sem dúvida nenhuma, você aqui no Brasil é uma figura fundamental, pioneiro e super atuante, cada vez fazendo coisas diferentes, né? E todas essas também, e todas essas 200 pessoas que estão no livro, a ideia é que todas elas também, elas contribuíram com os textos, contribuíram sendo retratadas, contribuíram com as histórias. Dentro do livro tem um jogo também, ele tem um tabuleiro, dentro do livro tem um tabuleiro de um jogo. Incrível.
E daí aqui tem a vivência de 18 pessoas que escreveram as suas histórias, ele tem é tipo um pôster que vem dentro do livro. Então a ideia é que todas elas representem esse Brasil, representem essa pluralidade e que é um encontro, é um livre encontro de todos eles. Que incrível. Obrigado, viu, por esse encontro também de hoje aqui, para a gente falar brevemente sobre o Vulgar, porque eu acho que a melhor maneira mesmo é apresentar através desse trabalho incrível que você, a Renata e tantas pessoas fizeram juntos nessa performance, nesse percurso, né? E estamos muito atentos a toda a sua produção no festival, esse ano, reunindo essa comunidade incrível de pessoas com tantas questões sensíveis para todos nós. Obrigadíssimo, viu, André? Como que as pessoas fazem, se elas tiverem interesse em comprar o livro, por exemplo? Então, é um passo a passo que eu até escolhi para experimentar. Pode ser que no meio do caminho eu veja que deu errado, mas a ideia que eu queria... estão sendo lançados 1.000 cópias do livro. E eu queria fazer esse trabalho independente, para até conversar com cada um dos compradores. Então, a princípio, ele não vai estar nas livrarias, ele nem também está por uma editora, é um livro independente. Então, qualquer pessoa que tiver interesse, é só entrar no @Projeto Vulgar. Daí, por lá, eu vou conversar e vou passar todos os dados. Perfeito. Fiquem ligados, viu? Porque eu tenho certeza que esses 1.000 não vão durar muito tempo, não. Já até para mim, já um amigo de Berlim já veio pedir esse livro. Então, fiquem atentos, atentos. Obrigadíssimo, André, por acompanhar tudo que está acontecendo. Grande beijo.